Aleluia. Shalom, meu irmão Francisco, seja bem-vindo. Que maravilha. Como é que tá essa força aí? Shalom, meus amados irmãos e aldins, né? A todos os que vão ver essa live posteriormente. Uma boa noite a todos vocês. Motivos de alegria. O Eterno, o Altíssimo Yahweh nos permitiu mais um final de semana estarmos aqui no nome de Yahshua Mashiach. Irmãos, é com grande alegria, com grande gozo que eu me apresento a vocês mais uma vez aqui no nome de Yahshua, em meio a tanta luta, tanta dificuldade, desânimo, tristeza. E com tudo isso, irmãos, às vezes uma palavrinha é o suficiente para nos acender a chama, né, no coração. Que recentemente, essa semana, eu estava um pouquinho abatido, né, porque a gente não está conseguindo trabalhar, uma dificuldade terrível. A gente bota currículo, ninguém chama, e eu estava um pouco amuado, é o termo que a gente usa aí no interior ainda. Eu estava bem amuado, mas aí o irmão Francisco, esse homem abençoado aí, além da minha família, ele mandou uma mensagem para mim a respeito de um texto bíblico, né, de um capítulo, de uma passagem que encontra-se em Salmos. E logo que depois que ele mandou essa mensagem, ele falou assim: vamos nos alimentar, nos fortalecer. Irmãos, aquilo dali eu falei, epa, tô triste porque aí eu estufei o peito de novo, respirei fundo, não deu para tomar muito ar, que a gente estava resfriado, né? Aí não fica meio ruim. Mas louvado seja Yahweh, as coisas foram acontecendo, estamos aqui mais um dia. E na benevolência do nosso Pai Celestial, consegui trabalhar 3 dias essa semana com muita dificuldade, a gente achando que não ia ter nada para poder a gente defender essa semana, mas o Altíssimo é maravilhoso e a gente está aqui, irmãos. Para vocês deixarem aberto aí na sua escritura, Filemão, tá? Carta de Shaul a Filemão, onde ele vai fazer ali uma saudação e vai fazer exortar uma preocupação que ele tem, né, e uma conquista. Queria que vocês deixassem aberto aí, irmãos, e eu tenho algo para falar. Comentei isso aí já tem umas 2 semanas. Shalom, irmã Elô, seja bem-vinda no nome de Yahshua. E eu tive um sonho, irmãos, há um tempo atrás. Contei para algumas pessoas na época, mas ninguém entendeu direito. Mas eu tive um sonho recentemente que complementou esse sonho. Esse sonho que eu tive há um tempo atrás, há mais ou menos uns 4, 5 anos por aí, eu ainda... Não, tem um pouco mais disso, porque eu ainda estava no sistema. E ali, esse sonho, a gente estava num lugar, irmãos, que a terra estava toda devastada. Muita fumaça, muito fogo, pessoas gritando de dor, pessoas sofrendo, né? E ali crateras enormes abertas sobre a face da terra, pessoas mortas em grande quantidade. Não havia aves, né, para poder se alimentar dos cadáveres. E nós estávamos ali, eu com a minha família e um grupo de pessoas que eu não sei quem é, nunca os vi, né, até agora. E a gente chegava num lugar onde tinha uma muralha enorme, muito alta, com torres de vigia, um portão imenso. E ali a gente batia, né, eu e esse pequeno grupo junto com a minha família, nós batíamos nesse portão pedindo para entrar. E de lá de cima o sentinela olhava
E esse sentinela, ele usava um elmo dourado, fazia um sinal e o portão se abria. E quando nós entrávamos para dentro, irmãos, desse... É como se fosse um condomínio. Eu vou usar essa expressão para ficar de fácil entendimento, irmãos, porque eu não posso dizer que era o reino dos céus, não posso dizer que é nada disso, porque eu não estive lá, então não sei como é que é. Mas, assim, quando nós passávamos, esse pequeno grupo passava por esse portão, irmãos, era totalmente oposto do que estava acontecendo do lado de fora. Porque quando os portões se fecharam, não se ouvia o grito de dor, de sofrimento, não via a fumaça, você não sentia o cheiro de enxofre, você não via nada disso, irmãos. O que tinha era muitas árvores frutíferas, crianças alegres, pessoas alegres, felizes, casas bonitas, construções lindas e aves maravilhosas para tudo que é lugar, assim, coisa extraordinária e uma paz maravilhosa. Aí eu acordei e fui contando esse sonho, né, na época, minha liderança, na época do sistema, essas coisas todas, ele falando, não, porque isso aí é o que pode acontecer, mas é coisa que está na tua cabeça, coisa que está na tua cabeça. Pois bem, semana passada eu comentei com o irmão Francisco a respeito disso, eu contei para ele, eu tive um sonho, de novo, que eu estava trabalhando no Rio, trabalho pesado, e o céu estava azul, como tem feito esses dias aqui, com uma temperatura alta, e do nada o tempo fechava, irmãos. E quando o tempo ia fechando, aliás, o céu estava lindo, azul, e de repente eu ouvi o som de uma trombeta tocar. E quando eu ouvia o som dessa trombeta tocar, eu me alegrava, meu coração se alegrava tanto, e eu começava a gritar, vai começar, eu tenho que ir embora, o pessoal está ficando doido, o que está acontecendo, vai começar o quê? Eu falei, o Machia está vindo buscar sua noiva, eu tenho que rapar fora, eu tenho que ir para casa. Irmão, mas foi um negócio tão estranho que ninguém ouvia nada. E quando eu falava isso, o tempo, ele se fechou, ficou como se fosse noite. E ali surgiu um ponto de luz no centro do céu, olhando dali do Rio, né, da onde eu posteriormente estava trabalhando, e foi interessante que dali saíram feixes de raio para 4 direções, irmãos. Saíram como se fosse de uma luminária, de uma sala, e saiu os cabos de energia para 4 direções diferentes, foi algo assim tremendo. E ali teve um estouro, um estrondo grande, só que ninguém ouviu. As pessoas que estavam ali não ouviam, só quem ouvia era eu. Então eu acredito que no sonho os outros irmãos também que estão firmes na rocha também ouviram. E eu falava, eu tenho que ir embora, só que eu esquecia que eu estava no Rio e começava a correr para vir embora para casa. Começava a correr e algo tremendo, irmãos, que eu vinha correndo, eu esqueci que eu dependia de ônibus, esqueci que eu dependia de carro, esqueci de tudo. Vou usar a expressão assim, tá, irmãos? Eu chamei na canela, como a gente fala aqui, mas eu corri muito. E ali a terra começando a tremer, mas ninguém sentia a terra vibrar. Eu correndo e sentindo a terra vibrar. Só que o meu coração não estava assustado, eu não sentia medo, eu só estava alegre, mas eu estava tão alegre que eu vinha gritando, tá chegando a hora, vamos se converter, gente, vamos se converter para vocês verem e ouvir o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, mas todo mundo me chamava de doido. Quando eu chegava aqui no portal do Vale das Pedrinhas, que está escrito Guapimirim, aqui não tem prédio. Na entrada não tem prédio, tem casas comuns, o prédio que tem a mais alta de 2 andares aqui. Só que tinha um bloco de prédios aqui de 8 andares aproximadamente, um bloco de prédios com 6 prédios assim carreira, o bloco. E, irmãos, aquilo ali começava a tremer, eu passava correndo. Quando eu passava correndo, eu olhava para o prédio e falava assim, ué, mas eu entrei no vale. Mas esses prédios, aqui não tinha prédio, quando é que fizeram? Se hoje de manhã cedo não estava aqui. Foi um negócio completamente assim surreal. E eu passando pelos prédios, saía um conhecido aqui, não vou citar nome, saía um conhecido aqui, que é do espiritismo, pessoa maravilhosa também, e ele veio correndo atrás de mim, igual doido. Ô cara, você tá correndo por quê, meu irmão? Por que você tá desesperado desse jeito? O que tá acontecendo? Falei, tá acontecendo agora. A noiva vai subir. Ele, que noiva, rapaz? Essa história já é contada há mais de 2000 anos, não aconteceu nada até agora. Aí eu correndo, eu olhava para ele assim e falava, irmão, se tu não acredita, tu fica. Mas eu não posso parar, eu tenho que continuar e seguindo em frente. E aí, irmão, quando eu falei isso, irmãos, a terra começou a vibrar e ele sentiu.
Nisso que ele sentiu a terra vibrar, à minha volta, assim, à distância, a terra foi se abrindo e tragando os edifícios que estavam caindo. E ele viu aquele negócio assim, aí gritou, né? Ai, meu Deus! Aí só que já é tarde. E ali, irmãos, ele, né, a fumaça, a poeira dos prédios que caíram, né, foram derrubados, ele o envolveu e eu não vi mais. E quando eu cheguei no portão da minha casa, eu acordei. Irmãos, não sei se é um sinal, porque eu não sei interpretar muito bem os sonhos, tá, irmãos? Mas eu acredito que tem algo extraordinário para acontecer, sim, por esses dias. Não só o arrebatamento da noiva, não, mas um sinal tão poderoso que toda a terra vai sentir. Tá, irmãos? E nós temos que ficar firmes e ligados. E se de repente você estiver desanimado, talvez você não tenha como é que eu vou dizer? As pessoas que você tem, talvez você não tenha as pessoas em volta que eu tenho. Eu tenho o irmão Francisco, meu irmãozão aí, ó. Poxa vida, que orgulho. A palavra que ele me deu me trouxe ânimo, me trouxe alegria ao coração de novo. E eu senti, irmãos, que toda essa dificuldade que eu estou passando nesses dias financeiros, ela não é em vão, não. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer. E eu tenho certeza que a terra vai ter um sinal, irmãos. Toda a terra vai ter um sinal antes. Não estou afirmando, irmão, mas pelo sonho que eu tive, algo diferente vai acontecer. Toda a terra vai gemer, irmãos. Eu creio. Vai acontecer algo, porque esse sonho vai fazer 2 semanas, eu contei somente para o irmão Francisco. Shalom, irmã Vera. Eu não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, eu não tenho como dimensionar isso. A minha mente, ela conjectura várias possibilidades, mas eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, eu sei de uma coisa. Aqui dentro ainda tem respostas para as nossas perguntas. Aqui dentro ainda satisfaz a nossa curiosidade, a nossa indagação. Para não ficar só nas minhas palavras, irmãos, eu aqui, outros irmãos aí estão trabalhando para o reino, né? Embora não conheçamos o reino, mas estamos trabalhando em prol dele, com uma mensagem boa, um alimento sólido, né? Então vamos continuar dessa forma. E a mensagem de hoje, irmãos, é justamente sobre um apóstolo, um discípulo, um Talmidim que recebeu uma mensagem diretamente do próprio Mashiach, através do seu espírito, do seu Ruach. E a emuná, a fé daquele homem foi tão grande que ele decidiu que a vida dele precisava de algo novo. E o apóstolo Shaul, ele fez algo extraordinário. Ele parou de perseguir e começou a pregar a mensagem. E quando ele pregou a mensagem, ele passou a ser perseguido. E como eu falei na live passada, nós não sofremos perseguição, nós não sofremos nada. Está de boa ainda. E a carta que ele escreve a Filemão é algo tão maravilhoso, irmãos, que ele vem nos ensinar algo tremendo aqui dentro. Eu queria compartilhar com vocês. A carta do apóstolo Shaul a Filemão. O versículo 1, ele começa com a sua saudação dizendo: Shaul, prisioneiro de Alcha, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Poxa, irmãos, como é bom quando alguém se refere a mim e a você como um amado irmão, como uma amada irmã. Mostra que esse irmão, mesmo ele estando longe, ele vai lembrar de te colocar em oração, de clamar ao Altíssimo para que você, aí onde você esteja fortalecido, não é verdade, irmãos? Vou até interromper porque eu esqueci de orar, irmãos, mas nós vamos orar, tá? No nome de Yahshua Mashiach. Carta do apóstolo Shaul a Filemão. Por favor, preparem aí, vamos estar orando no nome de Yahshua, o Mashiach. Ó Yahweh soberano, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há. Quão bom e quão suave é, ó Pai, estar em Tua presença. Pai querido, quão maravilhoso é saber, Pai querido, que temos irmãos, Pai querido, com o mesmo propósito.
com a mesma visão do reino, Pai. Como é bom e maravilhoso, Pai querido, saber que Tu tem levantado pessoas, Pai querido, para se levantar em Teu favor e contra, Pai querido, o sistema, contra o inferno, contra o inimigo de nossas almas. Por isso eu te peço, ó Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach, o Teu ungido. Pai, capacita cada vez mais esses varões e essas varoas, Pai. Mantenha-os firmes na frente de batalha. Pai querido, que todo o planejamento, toda a astúcia, toda a trama do inimigo contra a vida desses homens e mulheres, ó Pai, dispostos, Pai querido, a permanecer firme na frente na sua obra, Pai querido, que Tu possa trabalhar na vida deles, ó Pai querido, e protegê-los. Pai querido, cuidando de cada um deles como mão forte e poderosa, como Tu cuidou, Pai querido, de Yahshua Josué. Como Tu cuidou, Pai querido, de Moisés, o Teu eleito naquele período para libertar o Teu povo. Pai querido, como Tu cuidou, Pai querido, de Samuel. Como Tu cuidou de Eliseu, de Elias. Como Tu cuidou, Pai querido, de Jeremias, Irmial. Pai querido, peço-Te que no nome de Yahshua Tu venha capacitar, aleluia, a cada um de forma extraordinária. Pai querido, concedendo a cada um, Pai querido, o seu dom, conforme, Pai querido, a sua vocação. Pai querido, e aqueles que se encontram tristes, Pai querido, alegre o coração deles. Pai querido, aqueles que se encontram, Pai querido, incomodados com alguma coisa, Pai, conforta. Pai querido, aqueles que se encontram desfalecidos, fortalece. Pai querido, aqueles que se encontram desanimados, ó Pai querido, estimula através da Tua palavra e através da mensagem de um filho Teu. Pai querido, que nessa noite, Pai querido, não seja o Teu servo, mas seja, Pai querido, o Teu Ruach Kadosh através da minha vida, através dos meus lábios, ó Pai querido, para alcançá-los, para fortalecer. Pai querido, que vidas através, Pai querido, de cada um de nós sejam transformadas, que a Tua igreja seja edificada verdadeiramente, Pai querido, não com madeira, nem com palha, nem com feno, mas sim com ouro, com prata e pedras preciosas, aleluia. Pai querido, e aqueles que têm se encontrado enfermos, ó Pai querido, duvidando do poder do Teu nome, do poder da Tua palavra nessa noite, aleluia, eu te peço, visita nessa noite, Pai querido, e opera, Pai querido, milagre conforme o desejo do Teu coração. Que se cumpra a Tua vontade, Pai querido, nessa noite, na vida dos Teus filhos e aldins. Pai querido, que eles tenham, Pai querido, a sua dispensa, a fartura, para que não venha lhes faltar o pão. Pai querido, mas que também tenham, Pai querido, a luta diária para se provarem em vossa presença, Pai querido. Porque afinal está escrito no Salmo que Tu és o nosso pastor. Oh, aleluia, e nada, aleluia, santo, santo és Tu, aleluia, não nos falta nada. Oh, aleluia, não tem nos faltado o sol, Pai querido, quente em demasia, mas também não tem nos faltado chuva. Pai querido, tem nos faltado, não tem nos faltado trabalho, mas também não tem nos faltado desemprego. Pai querido, eu creio no Teu mover. Pai querido, não tem nos faltado saúde, mas também não tem nos faltado, Pai querido, a aflição, Pai querido, no corpo físico. Pai querido, não nos tem faltado nada. Pai querido, porque não nos falta ódio, mas também não nos falta amor. Não nos falta tristeza, mas também, Pai querido, não tem nos faltado alegria. Aleluia. E a Tua presença é o que nos basta. Por isso eu te peço, ó Todo-Poderoso Yahweh, que nessa noite manifesta o Teu poder. Pai querido, para que o resplendor do Teu rosto venha, Pai querido, aparecer, refletir, Pai querido, em cada um de nós. Para que o resplendor, Pai querido, do Teu poder venha refletir em nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai querido, fazer a diferença na vida daquele que se encontra lá fora cativo, no sistema do mundo, no sistema religioso, seja ele qual for, que nós sejamos a diferença, aleluia, Pai querido, para alcançar, Pai querido, os Teus objetivos, ó Yahweh. Pai querido, que os Teus sonhos, Pai querido, se cumpra na minha vida e na vida dos meus amados irmãos e irmãs. E Pai querido, que o nosso sonho seja o Teu sonho, Pai querido. No nome de Yahshua, nessa noite, Pai, é o que o Teu humilde servo te pede e já lhe agradece. No nome de Yahshua Mashiach, nosso amado irmão, Salvador e Rei. Que assim seja. Aleluia. Shalom, meus amados irmãos. Está dando para ouvir bem?
no nome de Alcha. Estão ouvindo bem aí, meus amados irmãos? O fundo musical está atrapalhando. Se puder dar um parecer aí no nome de Alcha, antes da gente começar a leitura, irmãos, eu agradeço. Aleluia. Assim seja. Ok, aleluia. Irmãos, carta do apóstolo Shaul a Filemon. Carta do mensageiro ao seu discípulo, que é responsável por manter a palavra viva no seu lugar onde vive. Já começo assim, irmãos, tá? Para os irmãos entendendo bem o que é ser um mensageiro. Diz a palavra de Yahweh através do apóstolo Shaul. Versículo 1. Shaul, prisioneiro de Yahshua Mashiach, irmão, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, ou seja, trabalha para o reino. A igreja que se reúne em sua casa. Aí, pega a visão, hein? O que é a igreja, tá, irmãos? De repente algum denominacionalista vai ver, vai questionar você aí. Mostra esse texto para ele aí, tá, irmãos? O que é essa igreja? A igreja que se reúne em sua casa. A irmã Áfia e a Arquipo, o nosso companheiro de lutas. Dou graças ao meu Criador, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Que maravilha! Porque tenho ouvido falar da emuná, da fé, que vocês têm no Salvador Yahshua, e do seu amor por todos os mensageiros, os santos. Oro para que a comunhão da sua emuná se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Irmãos, observação, o apóstolo Shaul faz questão de informar aos irmãos em sua carta que ele diz sobre a emuná dos irmãos, a fé que eles têm em Yahshua e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz. Por que a comunhão da fé, irmãos, tem que se tornar eficaz? É por algo bem simples, que de repente alguns têm alguma dificuldade mínima. Mas graças ao Altíssimo nós estamos aprendendo a entender o que é a unidade da fé. É essa fé que me faz estar aqui hoje, junto com você, irmã Elô, irmã Vera, irmã Francisco, irmã Emanuela, minha esposa, e meus pequeninos. Esta fé, a unidade da fé é essa. Da mesma forma que, pela benevolência do Altíssimo, estou aqui hoje, entrando em sua casa, recebendo todo o seu carinho, todo o seu respeito, e procurando passar uma mensagem para te auxiliar na sua caminhada. Vocês, com essa mesma fé que eu entro, vocês recebem esta palavra e meditam nela. E aquela fé que está em vocês, por intermédio do Ruach do Santo, testifica que esta palavra é verdadeira, que não é o homem que está falando. Unidade da fé. E essa unidade da fé tem que se tornar eficaz. Como? Transformando a minha e a sua vida. A unidade da fé, ela faz coisas extraordinárias. Porque a irmã Elô vai lá no meu privado e fala: irmão Leandro, tem condições do irmão me auxiliar em oração nessa situação? Passo para minha esposa: ó, vamos orar sobre essa situação. Assim como o irmão Francisco na semana passada falou: irmão, meu vizinho precisa de um auxílio em oração, está acontecendo essa situação. Nos colocamos no propósito de oração e oramos por intermédio desse varão.
para que o Altíssimo cumprisse o desejo do coração dele na vida dessas pessoas que o irmão conhece. Unidade da fé. E aí diz: no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Qual é o bem que há em nós, irmãos? O amor. Porque quando os irmãos precisam de auxílio em oração ou em qualquer outra área e entram em contato no privado pedindo isso, quando o irmão tem a condição de fazer em amor, ele vai fazer. Mas quando ele não tem o amor, ele vai dar uma desculpa. Pronto, acabou. Ah, mas irmão, mas ele tem fé? Tem. Mas não para cumprir o objetivo do nosso Pai, em amor. Para cumprir os seus objetivos pessoais. A fé é um dom. E ela só vai desenvolver dessa forma. Porque o apóstolo Shaul está colocando aqui que ele ora para que os irmãos tenham crescimento na unidade da fé, pleno conhecimento do amor. Não é isso? Aqui, ó, do seu amor por todos os santos, versículo 6, oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, ou seja, dê resultado. Então, irmã Elô, fica tranquila, porque vai dar resultado. Irmã Vera, vai dar resultado. Irmão Francisco, vai dar resultado, porque nós estamos juntos nesse propósito. No nome de Yahshua. O pleno conhecimento bem que é em nós, para com Yahshua. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido, aleluia, reanimado por você. Versículo 7. Pois, irmãos, o seu amor me trouxe, aleluia, conforto, alegria e consolo, visto que o coração dos santos, ou seja, de vocês, tem sido reanimado por vocês. Vamos continuar no propósito de oração. Aleluia. Vamos permanecer firme, sem titubear. É 3 vezes por dia, é 3 vezes por dia. Se é 2 vezes por dia, mas é longa, que assim seja. Está no trabalho, mas não tem tempo, vai naquele antes de almoçar, daquele purinho lá e ora, aleluia, clama e ele vai te responder. Está saindo do trabalho, vai tomar aquele banho para ir embora da condução, vai pegar a condução, ali mesmo, se vestiu, vai lá, fecha os teus olhinhos na mente, fala com Yahweh, que ele vai cuidar de você. Unidade da fé. Aleluia. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Yahshua para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Shaul, o velho, e agora também prisioneiro de Yahshua. Olha só, irmãos, como é que o apóstolo Shaul descreve a sua vida. Ele diz que tem toda a liberdade em Yahshua. Toda. Esse texto ele é maravilhoso. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, você sente, aleluia, o que tem plena liberdade? Se você sente que você tem plena liberdade, irmão, você está capacitado para botar a mão no arado, pegar a sua ferramenta e começar, irmãos, aleluia, a proferir a verdade, a explanar o evangelho santo, genuíno, verdadeiro. Mas aí ele também diz que, aleluia, para ordenar a você, o que convém ser feito. Versículo 9. Prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Shaul, o velho, que maravilha, aleluia. E agora também prisioneiro. Olha só, irmãos, que coisa extraordinária. Esse homem, ele era extraordinário. Ele diz que sentia toda a liberdade em Yahshua, mas também em Yahshua ele se tornou prisioneiro. Tem gente reclamando aí que está tudo ruim, mas pode muito bem sair aí para varrer o quintal. Está tudo ruim, mas pode visitar o irmão que está oprimido e pregar o santo evangelho para ele.
Apóstolo Shaul escrevendo carta porque estava no cárcere, mas estava dizendo que era livre. As minhas pernas me levam a qualquer lugar, aleluia. As tuas pernas. E sendo assim, se as tuas pernas te levam a qualquer lugar, as minhas pernas me levam a qualquer lugar, o que me falta? Coragem, disposição, fidelidade. Seja somente a tua palavra e a tua vontade. Aleluia, irmãos, a nossa internet aqui hoje, o inimigo está tentando, mas vai cair no nome de Alcha. Se as tuas pernas te levam, as minhas pernas me levam a qualquer lugar, o que me falta? Coragem, fidelidade, disposição, fé, perseverança. Irmão, tanta coisa tem nos faltado. Mas o homem que se encontrava no cativeiro, pregando a liberdade que fisicamente ele não tinha. Pois bem, irmãos, está complicado, aleluia. Pois ainda que eu sinta plena liberdade em Alcha para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir que, em nome do amor, sendo o que sou, Shaul o velho, e agora também prisioneiro de Yahshua Mashiach, faça um pedido, aleluia, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha só, irmãos, você tem gerado vidas para o reino, irmãos. Você tem gerado vidas com toda a liberdade que você tem, aleluia. Você tem preparado, colocado ou preenchido a sua coroa com a pedra preciosa, que é a vida de um irmão ou de uma irmã. Você tem conseguido trazer a boa mensagem? Você tem se esforçado para essa boa mensagem? Por quê, irmãos? Porque Shaul não ia para canto nenhum, não podia sair. Mas aonde ele estivesse, aleluia, ele tinha o orgulho de pregar as boas novas. Ei, fala um negócio com vocês aí, os Ialdins estão aí morando aí, vivendo aqui nesse lugar, e aqueles também que nunca ouviram. As profecias se cumpriram em Alcha, toda ela, inclusive a da ressurreição. E ele ressuscitou, e é por isso que eu estou aqui pregando hoje essa mensagem para vocês, porque antes eu matava em nome da lei, mas hoje eu sou um transformador de vidas. Eu sou usado hoje, meus amados irmãos, da Grécia, de Tessalônica, de Filipe, de todo lugar que o apóstolo Shaul passou. Eu creio que ele falava: hoje eu sou um transformador de vidas. Eu trago uma palavra que ninguém me ensinou, aleluia. Nenhum homem pregou para mim de carne e osso, mas o próprio Yahshua ressuscitado me ensinou todas essas coisas aí. E agora eu falo para vocês com grande alegria que ele vive e reina para todo sempre, que assim seja. E que ele foi enviado pelo seu Pai, o Todo-Poderoso, Criador do universo e de tudo que nele existe. Vocês imaginam a alegria, aleluia, desse homem. A alegria que tem nos faltado nesse tempo, a autoridade que tem nos faltado nesse tempo, irmãos. Estamos ficando cativos naquilo que nós pregamos como liberdade, no nosso medo, aleluia, na nossa limitação humana. Mas o apóstolo Shaul, ele revela para mim e para você: ei, Leandro, servo do Altíssimo como eu estou aqui preso, aleluia, mas eu estou trazendo a mensagem. Oh, aleluia, louvado seja Yahweh. Eu estou aqui sendo açoitado, irmão Leandro, você não está aí não sendo açoitado, mas eu ainda prego o verdadeiro evangelho.
Eu estou aqui no cativeiro, irmão Jerônimo. Eu estou comendo uma comida ruim. Eu estou dormindo em cima de pedra. Olha só o que o apóstolo Shaul está falando para mim e para você através dessa carta. E é tremendo. É magnífico a mensagem. Para de reclamar daquilo que você tem e se atenta àquilo que eu te chamei para ser. Eu te chamei para trazer a mensagem verdadeira. Eu não te chamei para fazer vontade de homem. Eu te chamei para pregar a minha ressurreição. Olha só a palavra. Eu não te chamei para pregar que eu estou no madeiro ainda não. O madeiro foi necessário, mas eu já passei por lá. Ei, você já passou pela curva, agora você está na reta final. Aleluia. Oh, que maravilha. Oh, louvado seja o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, é tremendo demais. Porque eu tenho a minha dificuldade financeira, eu tenho a minha dificuldade como pessoa, porque a minha natureza é bruta. Eu tenho todos os problemas que todo mundo tem de formas diferentes, irmãos. Mas ainda assim não é nada comparado ao que esse evangelho, que esse homem pregou na minha vida. O que ele pregou para aqueles homens, a liberdade que ele tinha, ainda sendo preso. Por isso que eu vou dar testemunho do irmão Francisco sempre, porque foi aonde eu menos esperei que eu tive, aleluia, essa oportunidade de viver o que o apóstolo Shaul viveu. E a alegria que eu sinto em falar com esse homem, quando ele fala comigo. Amanhã nós temos o compromisso de fazer a chamada de vídeo, irmãos, pelo WhatsApp, para nós trabalharmos em cima de 2 textos bíblicos, né? Vamos ter a participação de mais um irmão que está conosco aí, sabe, irmãos? E quem sabe assim a igreja consiga desenvolver um pouco mais. Porque, irmãos, eu vivi isso com o irmão Francisco, espero viver de novo, porque o apóstolo Shaul viveu isso com uma frequência muito grande. Aleluia. Olha o texto. Ele vai dizer: faça um pedido em favor do meu filho Onésio, que gerei entre algemas. Irmãos, é nessas horas que nós vamos gerar, irmãos. Tá ruim, tá doendo, tá sofrendo, tá gemendo, mas vai pregar. Não fica com medo. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Olha só que maravilha. O irmão Francisco, não é te faltar com respeito, mas o apóstolo Shaul, vou dar o exemplo de você. Você era inútil, porque tu estava morto, estava no mundo, não servia para nada, estava preso nas suas coisas, nos seus desejos, nas suas vontades. Mas como você conheceu Yahshua, aleluia, ou conheceu Yahweh, o Todo-Poderoso, você foi ressuscitado, irmão. Olha só o que o apóstolo Shaul está falando. E ele agora é útil para mim e para você. Irmão Francisco vai ser útil para você também, irmão Jerônimo, irmã Elô, irmã Vera. Irmão Francisco também será útil como ele é útil para mim. Olha o que o apóstolo... E ali, irmãos, algo tremendo acontece. Porque o irmão Francisco se alimenta da boa comida, bebe a água boa, de boa qualidade, e fortalece o seu corpo. E enquanto estava sem se alimentar por conta da sua necessidade, por conta dos males que lhe seguiam, nós oramos e logo em seguida ele começa a dar testemunho de se alimentar também fisicamente. Olha que maravilha! Assim o apóstolo Shaul descreve. Vamos ver? Versículo 10, 11. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego, por causa do Evangelho.
mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como a que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Aí, irmãos, olha que coisa linda. Aleluia. Apóstolo Shaul queria que ele ficasse com ele lá de companhia e o servisse, mas ele não podia fazer isso, vendo que aquele homem era um homem diferenciado. A forma que ele recebeu a mensagem, ele mudou a sua expressão, ele mudou o seu comportamento, ele mudou a sua forma de ver o mundo em que vivia. Então ele não poderia de forma nenhuma fazer com que ele permanecesse ali, mas ele o liberou. Ó, vou mandar você para a casa dos meus irmãos, que eles estão trabalhando lá, e você vai servir eles lá, você vai se juntar a eles nessa obra. Olha que lindo! E eu queria que você ficasse aqui, mas eu não posso, porque você é muito amoroso, você não é para estar aqui. Você é para ensinar o que você está aprendendo comigo aqui, lá. Pega a visão, irmãos. Tudo que a Escritura está te ensinando, você tem que ensinar. Você não vai guardar para você. Toma cuidado com as heresias, porque tem algumas coisas aqui estranhas. Porque isso aqui não foi diretamente escrita pelo próprio Criador, passou pela mão do homem. E a gente sabe que a Babilônia, ela profanou muita coisa. Ela inseriu uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Não tem como evitar isso, está escrito. Então sabemos as dificuldades. Mas ele diz que não queria fazer sem seu consentimento. Nada sem seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como de uma obrigação. Ou seja, está sorrindo, mas não está satisfeito com o que está fazendo. De repente, meu amado irmão, ou minha amada irmã, se você conhece até mesmo algum Aldim que está desse jeito, fazendo por obrigação, está sorrindo, mas está aí dizendo, pô, não consigo mais não foi para isso que eu fui chamado. Conversa com ele, fala, irmão, tu não é obrigado não, para com isso. Temos aí o vídeo com as fotos, né, que apareceu agora no Facebook, dos irmãos com o nome tetragrama tatuado, né, o nome Alcha, e eles ali se divertindo na piscina. Irmãos, eles não têm obrigação de ser como nós não. Se eles for uma ovelha, o Eterno vai tratar com eles e eles vão fazer a obra. Sabe, irmão? Eu não vou mais me desgastar sobre esses assuntos aí, comportamento de irmãos, eu não vou debater, eu não vou fazer nada disso. A única coisa que eu sei é que seja feita a vontade de Yahweh. É o que o irmão Francisco sempre fala comigo. Então vamos dar seguimento à nossa caminhada. Irmão Jerônimo, olha para frente. Toda situação que tu passa, que está passando, olha sempre para frente. O ontem ficou para trás, acabou. Hoje, eu, você e os amados irmãos e irmãs, temos que ser melhor do que fomos ontem. Ponto. Difícil, mas dá. Versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Messias e Alcha, no Mashiach e Alcha. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Olha aí, irmãos, olha só o que esse homem está ensinando. Porque tem muita gente aí que fala conosco, manda mensagem se preocupando, mas não quer nos receber em sua casa. Tem muita gente que fala, manda mensagem, curte até o vídeo, mas não tem paciência para prestar atenção na mensagem. Sabe, às vezes a irmã Elô compartilha porque ela viu, entendeu a mensagem e falou, pô, vou mandar mensagem para o irmão fulano, o irmã Cicrana, que eu conheço, que é uma pessoa boa, e ela vai lá dar aquele joia, mas ela não viu. Ela nem considera a mensagem e nem considera quem mandou a mensagem. Estou dando esse exemplo aqui no meu entendimento, tá, irmãos?
Mas se alguém tiver um entendimento melhor, pode colocar aí que depois eu vou estar olhando e respondendo numa boa. Porque, irmãos, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Portanto, olha o que o apóstolo Saulo diz: eu, Shaul, de próprio punho, escrevo isso. Eu pegarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no nosso Salvador, este benefício. Reanime o meu coração em alcha. Certo estou da sua obediência, e escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio da oração de vocês eu lhe seja restituído. Aí, irmãos, o homem estava doido para sair daquele lugar. E enviou a carta a Timóteo e aos irmãos que estavam na casa dele, que era para eles receber o irmão. Vou achar o nome dele aqui. Sangue de Alcho, fugiu aqui. Sangue de Alcho, agora eu não consigo achar, não. Enviando Timóteo a Filemão e a Arquipo. Isso. Ele estava enviando Timóteo. Perdão, tá, irmãos? Aqui a vista tem hora de dar uma baralhada. Aleluia. E aí, irmãos? Vou fazer uma pergunta para vocês. Aleluia. Pelo amor que vocês têm a Yalcha, vocês estão preparados para dar pausada a um Timóteo? Vocês estão preparados para dar pausada a um Francisco? A um irmão Leandro? Se bem que para eu ir para onde os irmãos estão é longe, né? E a passagem é cara. Puxa, mas ia ser tão bom poder ir um dia visitar os irmãos, ou os irmãos virem me visitar. Cair aqui na minha humilde residência, onde já foi base missionária. A gente se preparar para imprimir uns panfletos, sair panfletando aqui, ali, Magé, em Guapimirim. Irmãos, que benção! Imagina os irmãos chamando nós aos dois. Que é isso aí? Que negócio de Yau? Olha só que maravilha, irmãos. Yau é o nome do Eterno, o poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador. É o nome dele. Imagina, irmãos, que coisa linda. Mas Yalcha nos permitiu assim. Hoje vocês dão pousada ao irmão Leandro dessa forma, e assim como a outros, né? E apóstolo Shaul se preocupou muito. E ele encerra dizendo: Epáfras, prisioneiro comigo em Yalcha. Irmãos, olha só como é que não tem nada a ver. Os irmãos falar que o sistema religioso está batendo de frente com ele, está nada. O sistema religioso está preocupado com os irmãos que estão saindo, estão perdendo os dízimos e as ofertas. Eles estão preocupados com o que nós estamos pregando, não, irmão. Eles estão preocupados com isso, não, que eles sabem que é verdade. Estão preocupados com as pessoas que estão despertando lá e estão saindo. Eles vão ter que fechar os templos aí, o negócio vai ficar estreito. E olha só: prisioneiro comigo em Yalcha, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meu colaborador, mandam saudações a você. Olha só, irmãos. Shaul preso no cárcere, estava mandando uma carta ao irmão Filemão, que tinha aberto a casa para poder ceder, porque o povo era perseguido, tinha que ter os lugares para se esconder, entendeu? E para continuar o trabalho, sair de manhãzinha onde não tem ninguém acordado, chega à tarde da noite quando não tinha ninguém vendo, para poder trazer a mensagem, visitando os irmãos, trabalhando, instruindo, ensinando. E ele está preocupado. E eu falo: ó, mando a saudação para vocês em nome de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas.
meus colaboradores mandam saudações a você. Se eles mandam saudações, eles estavam ali junto com ele. Talvez não preso, mas talvez fazendo uma visita, não sei. Aí ele diz: a graça de Yahshua, nosso Salvador, esteja com o ruach de todos vocês. A mensagem, irmãos, dentro dessa palavra, ela vai acabar sendo a mesma da semana passada. Pregue a mensagem onde você estiver. Não desanima, não. Às vezes você vai se exaltar porque vai ter alguém querendo debater. Irmãos, na terça-feira eu fui fazer o biscate lá no Rio e tinha um irmão, ele estava fazendo a impermeabilização da piscina que estava em construção e eu estava consertando a infra da elétrica. E eu estou ouvindo meus louvores, Yahshua. E ali, alegre, irmãos. Fui defender o meu pão. Embora seja poucos dias, mas eu fui lá. E aí esse irmão chegou e falou assim: irmão, tu é evangélico? Eu falei assim: irmão, com todo respeito, eu não me enquadro nesse termo. Ele: mas tu é crente? Eu falei: eu também não me enquadro nesse termo. Aí ele foi e perguntou: tu é cristão? Eu falei: esse também não me enquadro. Ele falou: tu é o quê? Eu falei: sou humilde servo, irmão. Ou me enquadro no que a Escritura diz que eu sou só humilde servo. Ele falou: eu também sou servo, irmãos. Eu sou servo, não ligo para essas coisas. Eu sou assembleano, não estou aqui faltando com respeito, tá? A instituição não. Mas eu falei: então, irmãos, e é aí que está o problema. Porque o irmão falou que é servo, mas não é servo do nosso Salvador e nem servo do Criador, é servo da instituição. Porque atrás da sua identidade de servo você diz: tu é assembleano. Eu não defendo placa. E para mim, todo aquele que defende placa, ele está fora. Tem que despertar. E ali nós entramos num diálogo. E ele foi começar a querer saber o que tinha acontecido comigo para a transformação. E ali eu comecei a falar o que acontece com a maioria. Eu falei: irmãos, não dá para seguir homem. Homem não pode ser chamado de pastor, porque o dom de apacentar, porque apacentar é dom, tá? Não é título. Não pode estar na carteira de trabalho, e muito menos num pedaço de papel dizendo que a pessoa é porque é dom. E ninguém pode ser chamado pelo dom que recebe. É assim que eu vejo, e é assim que eu passo a mensagem. Assim como o irmão recebeu o dom de apacentar, eu também recebi o dom de apacentar. Mas eu não sou pastor de ovelha de ninguém, mas eu sou auxiliar na obra do meu pastor, que morreu e ressuscitou, e hoje vive e reina, está comigo aonde eu estiver. Pois a dimensão da igreja é justamente essa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, eu estarei com ele. Não foi isso? Ele: poxa, é verdade. E ali o irmão se alegrou tanto, irmãos. Não abandonou a denominação. Não sei o que vai acontecer com ele, mas ele falou algo que me chamou a atenção. Quando ele estava saindo já para ir embora, ele apertou a minha mão e falou assim: varão, nós vamos nos encontrar por esse mundão aí e nós vamos pregar a verdade junto. Eu falei assim: eu creio no nome de Yahshua. E ele foi embora. Irmãos, tanta sinceridade que tinha no coração daquele homem. Eu fiquei alegre. Muito alegre. Eu vim embora alegre, satisfeito. Falei assim: puxa vida. Por quê, irmãos? Porque como alguns atacam ou pregam a verdade de forma ofensiva, eu não vou fazer isso. Eu me exponho, me expresso como eu entendo, como eu sou e como eu vivo. E se o irmão ou a irmã tiver interesse e perguntar, eu vou falar. Mas se não quiser, eu não vou tacar para ninguém. Mas eu vou continuar pregando o Evangelho Santo. Que o meu Yahshua ressuscitou e ele está comigo. E ele diz: se crer, verá o poder, a plenitude do meu Pai. Eu creio. Você crê? Vocês creem? Então, que seja feita a vontade de Yahweh na vida de cada um de nós. Quero agradecer a vocês por mais esta oportunidade, pela consideração e o carinho de me permitir entrar na vossa residência, de estar um pouquinho mais com vocês. E hoje eu me sinto exatamente como o apóstolo Shaul, não fazendo a obra que ele fez, porque é diferente, tá, irmãos?
mas eu me sinto assim hoje, passando uma mensagem para que vocês cresçam no corpo do Mashiach. E enquanto vocês crescem, eu também cresço. E eu fico muito alegre quando algum de vocês vai lá no Mensage, no meu privado, e fala comigo: irmãos, eu alcancei êxito naquele propósito, muito obrigado pela ajuda. A irmã Vera, o irmão Francisco, né, o irmão Jerônimo conversou algo no particular comigo, o Eterno me usou, e ele está aí conosco. Também não titubia na fé, não tem dúvida de nada, é um guerreiro, aceita as suas limitações, as suas dificuldades, como eu aceito as minhas, mas nós estamos juntos. Nós estamos de braço dado, irmãos, em volta dessa árvore imensa que é Yahshua. Tá, irmãos? Vamos continuar firme na rocha. Que a benevolência de Yahweh Todo-Poderoso esteja sobre cada um de vocês. Que o Altíssimo Yahweh possa resplandecer sobre vocês o seu rosto. E que a Shalom e a benevolência dele siga com cada um de vós no nome de Yahweh. Tá bom, irmãos? Tá orando para encerrar no nome de Yahshua Mashiach. Ai, Yahweh, Pai, muito obrigado no nome de Yahshua. Irmãos, pais, filhos e filhas, te peço, Yahweh, que visita cada um nessa noite dessa forma, como cada um é. E que através, Pai querido, do teu poder, da tua bondade, da tua benevolência, haja transformação nesses lares, Pai. Pai querido, que aqueles que têm se levantado, Pai querido, de forma, Pai querido, violenta contra seus filhos, Pai, não vou pedir para que tu entre com providência na vida deles, não. Eu vou pedir, Pai querido, para que tu continue fazendo dessa forma, porque enquanto eles estão sendo afrontados, Pai querido, caluniado, Pai querido, é porque eles estão no caminho certo. Então continua, Pai querido, fazendo com que eles sejam exatamente assim, como teus discípulos. Pai, no nome de Yahshua eu te peço, que fortalece cada um deles, Pai querido, para eles continuar recebendo açoite, para que eles possam receber, aleluia, Pai querido, através do teu poder, Pai querido, e tua majestade, Pai querido, as afrontas que o inimigo tem usado os próprios parentes, os próprios irmãos, Pai querido, para se levantar contra, porque é assim que tem que ser. Pai querido, que nós possamos verdadeiramente nos tornar cativo para, aleluia, a tua palavra se cumprir na nossa vida. Pai querido, não deixa, no nome de Yahshua, que uma pedra caia longe de nós, não. Pai querido, que ela se tiver de acertar, que acerte, Pai querido, porque é a tua vontade. Pai querido, mas eu também te peço, Pai querido, que faça a tua justiça na vida desses que estão buscando a verdade, pregando a verdade, Pai querido, mas também aqueles, ó Pai querido, que estão zombando. Pai querido, eu sei que a tua palavra se cumpre, mas eu sei que a sua justiça também se cumpre, Pai. Por isso eu te peço que faça a tua justiça. Aquele que abandonou, que possa voltar. Aquele que saiu, possa regressar. Pai querido, aquele que, Pai querido, o ofendeu, possa se arrepender. Pai querido, que nós possamos juntos, Pai querido, render ações de graças a Ti, no nome de Yahshua. Porque Tu tens estado conosco. Pai querido, e a Tua vara e o Teu cajado tem nos consolado. Pai querido, e bom é estar contigo. Pai querido, obrigado. Pai querido, por cada derrota, mas também obrigado por cada vitória. Obrigado, Pai querido, por cada aflição, por cada noite de sono perdida pela dificuldade que temos passado. Mas também obrigado, Pai querido, por cada refrigério que tem nos dado, mesmo que seja pequeno. Aleluia. Obrigado, Pai querido, por restituir a saúde daqueles que têm estado enfermos. Obrigado, Pai querido, por trazer à tona a verdade, Pai querido, que ficaram oculta durante tanto tempo. Obrigado, Pai querido, pelo Teu amor. Obrigado, Pai querido, pela Tua compaixão. Obrigado, Pai, por cada lágrima derramada em Teu nome. Pai querido, e assim eu encerro, Pai querido, mais uma vez essa live. E que no sábado que vem, no nome de Yahshua, Tu possa, Pai querido, capacitar o Teu servo para trazer a Tua mensagem. Que não seja o homem, Pai, pois o homem nada tem para oferecer, mas seja o Teu Ruach Kadosh, Pai querido, resplandecendo na minha vida e na vida da minha família, alcançando a cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Yahshua Mashiach. Que assim seja. Amados irmãos, no dia 31 agora, de março,
né, vai ter um encontro aqui em Niterói. Eu não sei a disponibilidade dos irmãos, sei que está até em cima, mas se os irmãos puderem estar conosco, o irmão Arlindo, os irmãos vão estar fazendo live. Peço que os irmãos participem, aqueles que não vão poder estar, peço que estejam lá no dia 31, às 7h30 da manhã. Vai estar dando início para querida esse encontro. Vamos ter imersão, vamos ter partido do pão. Sinceramente, irmãos, não sei se terei condição de estar por causa da minha situação financeira, mas eu estou me esforçando, minha esposa e eu aqui, nós estamos espremendo tudo que dá para que a gente possa estar lá. Minhas crianças não vão, para a passagem não ficar cara, mas a gente vai no nome de Alcha, eu creio, tá? Peço que os irmãos, por favor, estejam ligados nesse dia também, no nome de Alcha, tá bom, meus amados irmãos? E que em breve nós vamos estar juntos, irmãos, eu creio, se não aqui na terra, no reino, no nome de Alcha Mashiach, tá? Shalom, bom final de semana para vocês, e logo, irmãos, no sábado que vem, que já é logo ali, estaremos aqui mais uma vez às 7h30 da noite, no nome de Alcha Mashiach, que assim seja. Até breve.